Vamos começar com a análise de conjuntura, especialmente essa questão do funcionalismo público, né? Que nós não podemos fazer a análise de conjuntura sem olhar para a estrutura, o que está acontecendo com a estrutura do Estado brasileiro. Porque essa decisão do governo de congelar os investimentos no serviço público, ela não afeta só servidores. Ela afeta a estrutura do Estado, ela afeta toda a sociedade, mais de 90% da sociedade depende do serviço público e não tem saída fora do serviço público. Não tem acesso à saúde se não for pública, educação, previdência, assistência, segurança. Então, nós estamos falando aqui não só de uma questão de servidores, nós estamos falando da maioria, imensa maioria da sociedade brasileira. Passa, Vitor. Nós queremos fazer também os informes sobre a frente parlamentar, passa, os informes sobre a campanha pelo limite dos juros, o curso da Auditoria Cidadã, que já vem, muitos aqui já fizeram, já conhecem, é o curso com foco na dívida dos estados, que ganha uma importância maior ainda diante do ataque do regime de recuperação fiscal. Esse regime já estraçalhou com a economia do estado do Rio de Janeiro, o Paulo Lídice pode dar um informe depois, e está entrando em Minas, em Goiás, no Rio Grande do Sul. Esse é o projeto, gente, é acabar com a estrutura dos estados e o sistema da dívida é o mote para isso, né? O item 5 da pauta é um novo curso baseado na cartilha. Todo mundo lembra, esse ano a gente lançou essa nova cartilha, Auditoria da Dívida Pública, ferramenta fundamental para garantir transparência, correta aplicação dos recursos e desenvolvimento socioeconômico. E o que a gente percebe? Muitas pessoas ainda, mesmo lendo, não compreendem. Precisam de uma explicação maior. Vocês concordam? Essa informação, por mais que a gente tenha buscado colocar uma linguagem acessível. Bem-vindo, Paulo, bem-vindo. Por mais que a gente tenha procurado colocar uma linguagem acessível, ilustrações, um resumo, né, para não ficar texto longo demais, a gente ainda recebe inúmeros feedbacks de que tem muita coisa que não entende. No geral, eles têm uma ideia da gravidade do sistema da dívida, mas não compreendem. Bem, então nós queremos colocar no ar um novo curso que tenha essa cartilha como material base. E para isso nós vamos precisar de apoio das entidades, que todo mundo aqui sabe o custo que envolve você botar um curso de qualidade no ar. E o tema já não é lá tão atraente, se for ruim, as pessoas não conseguem, né? Não conseguem fazer. Então, já fica aqui o pedido. Pode passar, Vitor. E, por último, né, a divulgação da nossa campanha de arrecadação não passou, não. A campanha de arrecadação e de recursos para auditoria, já agradecendo a todas as entidades que doam regularmente, e convite para participar do Observatório de Finanças e Economia de Francisco e Clara, um observatório vinculado à Comissão Brasileira Justiça e Paz da CNBB, que eu sou membro. Vários já participam. Quem quiser vir participar dos grupos de pesquisa, a gente tem feito um trabalho muito bacana lá. Pode passar, Vitor. Então, gente, dando início a essa pauta, do nosso presente de Natal, né? Essa é a última reunião do ano, na semana do Natal, nosso presente é a nossa dedicação. Através de 711 posts nas redes sociais, 50 lives, 33 palestras, 28 entrevistas, 20 artigos, 3 turmas do curso esse ano, as campanhas, né, que estão ativas, campanha pelo limite dos juros, é hora de virar o jogo, boletins informativos dessas campanhas, ferramentas de envio de cartas, né, sobre reforma
tributária, sobre a frente, sobre o limite dos juros, enfim, folheto contendo questionamentos ao Banco Central que foram usados na Câmara e no Senado, pedidos de acesso à informação, folheto para contribuir com a luta do funcionalismo público, e eu fico honrada de ver a série que o Fonasef lançou, usando informações daquele folheto, e vejo discursos, né, de várias lideranças, né, as que estão aqui, o Lobão, o Paulo, o Paulinho, os dois Paulos, né, o Paulo Lindes e o Paulo das Foc, usando os dados que a Auditoria Cidadã resume para vocês, é para isso que a gente trabalha. Participamos de várias audiências públicas aqui na Câmara e nas Assembleias Legislativas. Conseguimos as assinaturas e lançamos a Frente Parlamentar pelo Limite do Juro e Auditoria Integral da Dívida com Participação Popular. E, nesse pouco tempo da frente, já realizamos um seminário, uma reunião, que foi semana passada aqui com vocês, com grande presença aqui, local e online. Então, pode passar, Vitor. Então, nós temos tido muitas atividades, não é? Para a nossa... e aí, para realizar tudo isso, eu agradeço a toda a equipe da auditoria, a todos os núcleos, todas as entidades apoiadoras, né? Porque isso aqui é um trabalho conjunto, né? E nesses números aí, ainda tem mais coisas ainda, né? Dos núcleos que às vezes não são computadas. Aqui esquece de mandar relatos, então ainda tem muito mais do que isso. Pode passar, Vitor. Começando pela análise apresentada pelo governo, eu tirei ontem à noite, depois da nossa live, eu fui trabalhar nessas telas, eu tirei essa foto aí do site da FENASPES. Antes da reunião com o governo ontem, olha a mobilização das entidades. As entidades fizeram sua parte, mobilizaram as categorias, informaram, compareceram, apesar dessas passagens aéreas caríssimas, né? As entidades vieram, os líderes vieram. E aí, o que deu essa reunião? Pode passar. Toda a mídia ontem à noite já estava dando a notícia. Governo nega reajuste a servidor federal, oferece aumento somente em auxílios. Na última reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente em 2023, FENASPES protesta contra a exclusão de aposentados da negociação da pauta econômica para 2024. Por quê? Esses auxílios, além de não atingir toda a categoria de ativos, exclui completamente os aposentados, que não tem nenhum desses auxílios, tá? A CNN também deu, em última negociação com os servidores, o governo apresenta proposta sem aumento salarial e sem sequer reposição inflacionária, né? Nada em termos de salário. E aí nós vemos, inclusive, categorias acostumadas a sempre negociar alguma vantagem, como Polícia Federal, auditores, né? Olha aí o site da Polícia Federal. Servidores da PF vêm descaso e pressionam o governo em manifestações pelo Brasil. Polícia Federal. Auditores, olha o site da Anfip. Proposta do governo frustra servidores da mesa de negociação. Então, gente, não tem nada para ninguém. E isso aqui mostra a necessidade de luta conjunta e a necessidade de enfrentar o sistema da dívida. Não tem saída sem, sabe? Vocês já ouviram falar alguma vez que faltou dinheiro para pagar juro? Apesar do juro estar aí abusivo, o maior juro do mundo? Por quê? Não falta dinheiro. Por que não falta dinheiro? Porque não falta dinheiro no Brasil. Tem muito dinheiro. Só no Caixa Única do Tesouro tem 1,5 trilhão. E por que estamos enfrentando essa penúria? Porque a prioridade é o sistema da dívida, e é muito pouco abordado isso. Daí a importância da auditoria cidadã e do apoio que todos vocês nos dão. Pode passar, Vitor. Eu queria resumir aqui, no site da FENASPES tem um resumo muito interessante dos benefícios que o governo está propondo reajustar. São apenas 3 auxílios.
Primeiro, reajuste salarial zero para 2024. A proposta do governo é 4,5% de recuperação em 2025 e 4,5% em 2026, sem garantia. Isso aí ainda a confirmar. Aquelas perdas acumuladas, em média de 46%, esquece, foram ignoradas. E quais os benefícios que alcançam apenas parte dos servidores? Auxílio alimentação, que passa de R$ 658 ao mês para R$ 1.000, quer dizer, um aumento aí de R$ 342. R$ 342, gente, de reajuste. Um auxílio pré-escolar que passa de... Peraí. Que passa de 321 para R$ 484. Olha a mixaria. E o auxílio saúde, que passa de 144 para R$ 215. Olha só, esses auxílios não atingem toda a categoria e rifam os aposentados, não é? Esse é o resumo do que está aí para servidores. Eu não sei se tem mais uma tela, acho que essa... sim. A Auditoria Cidadã fez a sua parte com antecedência, preparou esse folheto, o link está aí na pauta, e está lá em destaque na página da Auditoria Cidadã também. Contribuições da Auditoria Cidadã para a luta do funcionalismo, em que a gente já viu que várias entidades têm usado, graças a Deus, tem que usar mesmo, porque é preciso ficar claro que o funcionalismo público não é o responsável, nunca foi responsável por rombo algum de contas públicas. Pelo contrário, quando o servidor público é reconhecido, o serviço à sociedade é garantido. E outra coisa, nós estamos falando de dinheiro na mão de classe trabalhadora, que usa esse dinheiro na economia. Esse dinheiro volta, né, Cris? Cris, que é economista, ela sabe. Quando o dinheiro volta para a economia, a gente entra no ciclo virtuoso da economia, porque os trabalhadores consomem, o consumo gera mais demanda, que ativa o comércio, ativa a indústria, não é? O governo arrecada mais. E quando o servidor público fica congelado, ele dispensa até uma faxineira, e aí é queda no consumo, queda na renda geral, né? Queda na circulação de moeda. Então, a nossa contribuição fica aí registrada, tá? O rombo das contas públicas, gente, está no sistema da dívida, a gente tem provado isso, né? O teto de gastos é teto só para gastos sociais, o gasto com a dívida está fora. E os servidores sem reajuste ou reposição inflacionária condizente há anos, né? Enquanto o país paga os juros mais elevados do planeta. O rombo está no gasto com a dívida. Esse gráfico aí, que está inclusive reproduzido no folheto das contribuições aos servidores, mostra isso, né? O gasto com saúde, educação, pessoal, teve até queda nos últimos anos, porque sequer tivemos reajuste inflacionário, né? O gráfico do orçamento, esse aí ainda é o de 2022. Em breve, né, quando terminar esse ano e o governo divulgar os dados, nós faremos a pizza de 2023, mas todo ano é essa conformação aí. E tem gente que ainda critica o gráfico, como se ele estivesse, nosso Moacir chegando, bem-vindo, e que beleza, FENASPES presente, a Lídia também, querida, presente. Acabei de mostrar aqui o site da FENASPES, viu? De onde eu tirei a tela. Volta 2 telas aí, só para eles verem aí, ó. Aí, ó. Ontem de... Não, volta, vai essa. Tirei ontem à noite lá do site de vocês, ó, para colocar aqui na pauta agora. O que o governo reservou
para o funcionalismo. Então, pode voltar lá para a tela que a gente está. Então, gente, ainda tem gente que critica o gráfico da auditoria, né? Por quê? A gente coloca a soma de juros e amortizações, e tem que colocar a soma, porque grande parte dos juros estão maquiados, como se fosse amortização, tá? Então, a auditoria cidadã está certíssima de somar. Isso aí é gasto com juros, juros sobre juro, juro maquiado de amortização. E tem economista aí que se diz de esquerda e fica falando, a dívida está só sendo rolada. Ora, se tivesse só sendo rolada, se não fosse problema, para que teto de gastos? Para que esse arroxo todo para cima de servidor, quando a gente tem 1,5 trilhão parado lá na conta única do Tesouro? É porque não está sendo só rolada, não, gente. Não podemos embarcar nisso, tá? O que os dados comprovam? Que o rombo está no sistema da dívida. Mas qual é o encaminhamento do governo? É o encaminhamento, é o enfrentamento do sistema da dívida? Não. É arcabouço. Para quê? Para congelar gastos sociais e sobrar mais para o sistema da dívida. É contra reforma, privatizações, esquema de securitização e regime de recuperação fiscal nos estados. Mesma lógica, tá? E mesma prioridade para o sistema da dívida. Não é? A escassez de recursos para as áreas sociais está em várias notícias. Por outro lado, escassez para servidores públicos. Está aí um resumo do histórico desde o início da luta das mesas, da mesa de enrolação, né, como vocês chamam. Por outro lado, olha a abundância de gastos com juro. O Brasil é o país com maior taxa de juro real do mundo. Mesmo com a queda da Selic, o Brasil continua sendo o maior pagador de juros. Isso da auditoria falando, está nas notícias, até da grande mídia, tá? E o Banco Central, o que adianta, gente? Esse sacrifício todo para arrochar investimento no serviço público, para arrochar investimento, vocês veem que até o piso da saúde e educação estão correndo risco. Se o Banco Central vai lá e gasta 45 bilhões com cada 1% da Selic. 45 bilhões. Quer dizer, com esse arroxo fiscal, nós estamos enxugando gelo. O rombo está lá, está no Banco Central, está nessa política monetária. Então, se o executivo, não adianta ficar só o Lula criticando o juro alto, criticando o Banco Central. Por que ele não inicia uma auditoria, como o presidente Rafael Correia fez, no âmbito do Ministério da Fazenda? Por quê? Tem que enfrentar o sistema, gente, senão vira capacho. Pode ir. Olha aí esse diagrama, as entidades podem usar à vontade. Teto do arcabouço é só para saúde, educação, previdência, segurança e outros investimentos sociais. Para o juro e para o sistema da dívida, para os mecanismos, para a Bolsa Banqueira, não tem teto, não. Pode ir. E o PAC? E o PAC que está aí anunciado? Gente, investimentos entram na conta do arcabouço. De onde virá o dinheiro do PAC? É PPP? É securitização? Qual é o problema disso? Pode passar. A securitização desvia recursos arrecadados, recursos tributários e recursos de outras fontes. O dinheiro nem chega aos cofres públicos. E vou falar para vocês, essa reforma tributária, que já desviou a arrecadação que antes do ICMS ia direto para os estados, agora virou IBS e vai direto para esse conselho criado na nova reforma do consumo, já é meio caminho andado para esse desvio aí, viu? Meio caminho andado. A reforma tributária é meio caminho andado para esse desvio aí. E nós alertamos
nós pedimos para colocar emenda nessa reforma proibindo qualquer cessão de fluxo de arrecadação. Por que não colocaram essa emenda lá? Por que não colocaram, pessoal, essa emenda proibindo desvio de fluxo de arrecadação? Não é óbvio que tinha que ser proibido? Como que a gente vai admitir desvio de fluxo de arrecadação? O fluxo de arrecadação tem que chegar ao orçamento. E do orçamento ser destinado com base nas leis orçamentárias, federal e estaduais. Por que não botaram essa emenda lá? Já é um indício de que nós estamos certos, tá? Temos que ficar de olho nisso aí, porque se hoje o orçamento já não cobre gastos sociais, se implementar esse esquema de securitização, não quero nem pensar. É o caos, tá? Os danos provocados pelo esquema de securitização constam de várias palestras nossas, artigos. Eu quero realçar esse aí, ó, Julgada Contábil da Securitização. Vocês podem acessar depois, entre vários outros materiais no site da auditoria. E as PPPs, casadas com o esquema de securitização, constam de documento do BID, do Banco Mundial. Está aí o link. Vocês podem acessar. Está lá, ó, vinculação de receitas. Vocês sabem como que é isso, essa vinculação? O setor privado das PPPs não coloca dinheiro no negócio diretamente, não. Compra papel financeiro e começa imediatamente a receber os juros desses papéis por fora, mediante essa vinculação de receitas. O povo está pagando tributo? O tributo não vai chegar lá no orçamento público, não. Uma parte é vinculada a essas PPPs aí, já vai direto para o setor privado. Então, o setor privado não corre risco nenhum e coloca o risco onde? No orçamento público por causa dos desvios. Pode passar. O próprio governo anunciou que a Fazenda vai enviar projeto de securitização para o Congresso. A Auditoria Cidadã criticou pesadamente, criou ferramenta, mandando carta até para o Lula. O que é isso? O governo Lula vai legalizar esquema de securitização? Criamos aí um AUE, até hoje o governo não enviou, mas a gente está de olho, tá? Ou tem uma outra tentativa de incluir securitização na Constituição, que é a PEC 38, que a gente está de olho também. E olha que infâmia. Bem-vinda, Rita. Bom dia, querida. Rita é a nossa nova conselheira fiscal da Auditoria Cidadã, auditora aposentada, conselheira fiscal nossa, com muita honra. Gratidão, Rita. Nós estamos de olho nessa PEC 38 também, gente, porque ela é infame. Ela vem falar que o sistema de securitização vai ajudar a combater déficit da Previdência. Olha, uma mentira em cima da outra, tá? Então, gente, concluindo, a dívida pública tinha que estar financiando investimentos sociais. Mas no Brasil é o contrário. Ela funciona como um ralo de recursos. Ela funciona para sustentar mecanismos financeiros cada vez mais desavergonhados, como Bolsa Banqueiro, como securitização, etc. Até o Tribunal de Contas da União já falou que a dívida interna brasileira, que já está em 8 trilhões, não tem contrapartida em investimentos. É uma dívida estéril. É uma dívida pagadora de juro para banqueiro e para grandes rentistas. Tá? Temos vários materiais denunciando, afinal, que dívida é essa, né? Mostrando os mecanismos, etc. Pode passar. O principal mecanismo que a gente denuncia é a Bolsa Banqueiro, porque é uma remuneração completamente parasita. O Banco Central paga juros aos bancos sobre um dinheiro que sequer pertence a eles. Gente, que vergonha, né? Imagina, você
está lá com o dinheiro que é de alguém que você está guardando e deveria emprestar, né? Os bancos deveriam emprestar, canalizar esse dinheiro, eles não emprestam, só emprestam a juros de mais de 100% ao ano. E o que eles fazem com esse dinheiro que é da sociedade? Coloca lá no Banco Central, um dinheiro que é da sociedade. Eles colocam lá no Banco Central e o Banco Central paga juros aos bancos. Olha, isso é que é parasita. E vocês lembram do Paulo Guedes, ex-ministro, gostava de falar que servidor público é parasita. Parasitas são os bancos que usam o dinheiro da sociedade para receber remuneração diária. Então, vocês estão vendo que dinheiro no Brasil não falta? Como é que tem dinheiro para a Bolsa Banqueiro e não tem para remunerar servidor? Pode passar. O dinheiro gasto em um ano com Bolsa Banqueiro, olha isso aí é munição para servidores, hein? O dinheiro gasto com a Bolsa Banqueiro em um ano foi 180 bilhões. Mais de 180. Você sabe quanto que seria necessário para repor as perdas acumuladas pelos servidores desde 2010? Sabem quanto? 46%. 156 bilhões. Então, gente, o que a Bolsa Banqueiro levou em um ano daria para repor essas perdas inflacionárias reclamadas pelo conjunto de servidores aposentados, ativos, pensionistas, desde 2010. Olha esse comparativo. Esse comparativo tem que entrar lá no Fundasef, viu, Lobão? É isso aí. Tem que entrar lá. E olha aí o card prontinho aí, ó. Em vez de Bolsa Banqueiro, o governo poderia reparar a perda de todo o serviço público federal de uma vez. Então, vocês estão vendo que não falta dinheiro, que é uma questão de opção e uma questão de poder. Poder do sistema financeiro, que precisa ser enfrentado. E a ferramenta para enfrentar é a auditoria para escancarar essas coisas. Com competência. Porque senão, gente, o pessoal vem falando, isso é discurso comunista. Se a gente não apresentar dado concreto, vocês já viram esse filme várias vezes, bem-vindo, tudo bem? Vocês já viram esse filme várias vezes, não já? Quando a gente contesta essas coisas, isso é discurso comunista, não é mesmo? Pode passar, Vitor. Outra falácia, uso da dívida para gastos sociais. De novo, olha a importância da auditoria. Só com a auditoria a gente prova que de 2014 a 2022, dinheiro, 2 trilhões 330, que poderia ter sido empregado em gastos sociais, gastos em investimentos sociais, foram desviados para pagar a dívida. Aí o governo emite dívida para cobrir alguma coisa de previdência, de tal, e fala, a dívida está financiando gasto social. Mas quanto que foi isso? Foi 1 tri e pouco. No encontro de contas, o que aconteceu? A dívida retirou 1 trilhão 140 dos gastos sociais. Retirou, tá? E a conta do déficit que o governo apresenta, os sucessivos governos, né? É uma conta indicada pelo FMI, que deixa fora várias receitas de outras fontes. Eles já falam, não, essa receita aqui não entra na conta, não. Essa aqui é direto para a dívida. Essa outra receita aqui também não entra na conta, não. Essa vai direto para a dívida. É assim com as dívidas pagas pelos estados. O dinheiro sangrado dos estados para pagar a dívida refinanciada pela União, que já foi paga várias vezes, só pode ir para o pagamento da dívida pública, não entra no cálculo do superávit, não. E assim vai, tá? Por isso a importância da auditoria para mostrar isso, tá? Senão, gente, a gente dá força para aqueles que fazem o discurso falso de calote, falar, vocês querem dar calote? Quem vai dar calote? Olha, vão fazer a conta honesta, né? A dívida brasileira está sugando e não financiando as áreas sociais. O privilégio da dívida, gente, estou encerrando.
no orçamento executado agora, até sexta-feira passada, 1.884 bilhões para gastos com dívida. 1.884 bilhões. 45,3% de todos os gastos, tá? Lá no CIAF, lá no sistema governamental, o gasto com juro é apenas 240 bi. Porém, fazendo uma conta por baixo, o mais conservadora possível, pegando o estoque da dívida no primeiro dia do ano e multiplicando pela taxa média de juros, a estimativa de juro em 2023, gente, já alcança 822 bi. 822 por baixo. E lá no sistema governamental está 240. Por quê? Por causa do juro maquiado de amortização. Para não aparecer na conta o rombo do juro. Para não mostrar o desrespeito ao artigo 67, inciso 3 da Constituição, que despesa corrente, para ser paga com dívida, tem que apresentar aquele PLN no Congresso, que para pagar dívida eles nunca apresentam. Vão lá, emite título, paga juro e contabiliza como se fosse rolagem. E aí um monte de economistas sai falando, é só rolagem, igual papagaio. Tem que fazer auditoria para desmascarar isso. Nós estamos sendo roubados. Roubados. E o que está acontecendo hoje com o servidor público é revoltante, porque o dinheiro está no caixa do governo. Está disponível em moeda na conta única do Tesouro. Não paga porque não quer. Não paga porque optou em continuar sendo capacho do sistema financeiro. Tá? Pode ir. A conjuntura escancara o privilégio da dívida. Não é? O que a gente precisa? Mais recurso para investimento social, principalmente depois desses 6 anos de desmonte de Temer e Bolsonaro. Nós estamos no fundo do poço. E essa política do governo atual, em vez de tirar a gente do fundo do poço, vem com o arcabouço fiscal, jogando mais para o fundo do poço ainda. Nós precisamos interromper os mecanismos que geram dívida. O que fazer? Enfrentar o juro. Gente, essa campanha pelo limite dos juros, eu faço um apelo às entidades, a todos vocês que apoiam a Auditoria Cidadã, ajudem a divulgar a campanha, porque essa campanha tem que chegar no povão. Mais de 80% da população brasileira está endividada, mesmo com esse desenrola aí, está pagando um absurdo de juro. E o desenrola não é de graça, não. O governo libera dinheiro do fundo para os bancos, vocês sabiam? O dinheiro do desenrola não é de graça, não. Está indo dinheiro público para os bancos. Então, nós temos que divulgar essa campanha pelo limite do juro. Temos que exigir auditoria da dívida com participação social. É preciso incluir essas bandeiras das mobilizações de servidores em todas as falas, como vocês que já estão aqui. Eu não vejo nenhuma fala do Paulinho que ele não fala da dívida, né, Paulo? Paulo Lindes, do Lobão, do Boacir, da Rita. Hã? O Paulinho merece. Por isso que o pessoal chama o Paulo Lindes de Paulinho Fatorelli, que ele é igual eu, fala da dívida o tempo todo, e isso é uma honra para mim, por isso que eu falo que ele é meu irmão. Viu? Você pode colocar lá, viu? Paulo Lindes e Fatorelli, viu? Pode assinar. E aí, gente, colocar essas pautas na mobilização e colocar gás na frente parlamentar, né? Para colocar esse tema lá naquele congresso, porque aquilo ali virou, né?